Foi um sintetizador, né, ele, como eu falei, ele trouxe toda essa sabedoria do orientalismo, do budismo, do taoísmo, de todo o conhecimento egípcio, tudo que a gente falou ele conseguiu sintetizar, basicamente como o cristianismo essênio já fazia, né, como eu disse, o cristianismo entre os essênios é anterior a Jesus, e concordo plenamente, eu acho que é uma referência, o olhar era diferente. Só na época de Jesus, para ter ideia, para as pessoas terem ideia, havia mais ou menos 100 líderes religiosos iguais a ele, em paralelo. Isso foi buscado historicamente. Claro, é o que você falou, ele se destacou, né, porque a mensagem dele, o carisma dele, a profundidade, a consistência dele, a sabedoria dele marcou as pessoas, e as pessoas e os apoiadores foram sustentando e propagando. Isso não aconteceu com todos, né? Mas, de fato, é bom as pessoas lembrarem também que mesmo dentro das outras religiões, por exemplo, no judaísmo, Jesus é respeitado e valorizado, né, mas ele é respeitado e valorizado como um professor, por exemplo, o islamismo coloca Jesus como um rabi, um professor. Ele era um professor e é muito respeitado por Profeta, isso. né? Um profeta, exato. E às vezes, vamos abrir um parênteses aqui, às vezes o muçulmano respeita muito mais a figura de Jesus do que o próprio dito Exato, cristão, viu? exato. Acredito, porque o muçulmano é muito mais leva com muito mais afinco suas regras espirituais, morais, religiosas, né, os seus deveres e a sua visão de mundo, mas é importante as pessoas lembrarem isso. Então, de fato, Jesus era naquela época ele não era tão importante, ele foi juntando pessoas, tinha multidões seguindo ele, mas não era algo que evidenciasse. Mesmo no início do cristianismo, os 300 primeiros anos, nem digo só 300, né, depois ainda no início do catolicismo, é que o Império Romano adotou a ideia do cristianismo, mas distorcida, né, tirou a reencarnação, tirou muita coisa importante e passou a exercer essa ideia. Sabe qual é o grande problema, Farrell? É que a religião, de um modo geral, ela separa o divino do humano. Basicamente, esse é o problema. O problema é que a pessoa, dentro da religião, ela pede a Deus. E dentro de um olhar espiritualista profundo, você se conecta a Deus. Essa é a diferença, simplificando. Por isso que eu acho que as pessoas perderam a noção, e eu vejo isso como parte da matrix humana. A matrix humana, ela impede as pessoas, na maioria, de acessarem essa ideia com facilidade. Por isso que muita gente tem medo de falar, ou então fica tudo meio que em núcleos mais fechados, ainda hoje, mesmo que seja um assunto um pouco mais aberto nas últimas décadas, ainda tem muita resistência, né? Tem. A gente tem menos resistência no sentido de, por exemplo, uma época da Inquisição, aquela coisa Sim, toda, sim, sim. matar, queimar, mas hoje em dia as pessoas continuam sendo agressivas de outras formas, né? Até na internet. Então, mas é bom que também a gente tenha o espaço para falar sobre um tema profundo como esse, né? Com conceitos antigos que se mantiveram, né? A gente conseguiu manter essa tradição oral e hoje em dia escrita também, né? E as pessoas hoje conseguem ter a oportunidade de adquirir um conhecimento que poderia levar, se a gente tivesse no molde antigo, ia levar 300 anos, não ia chegar a esse conhecimento. Exato. A vida inteira a pessoa fazia ali a sua caminhada evolutiva, ela tinha que escolher uma vertente. Hoje em dia, não, a gente pode escolher algumas, né? Sim. Já tem esse privilégio. Dependendo em que região do mundo você vive também, né? Para ter Vamos essa do liberdade. Brasil. Né? Vou falar daqui, né? De onde a Daqui do gente vive. Brasil. Não é em todo lugar do mundo que se tem essa liberdade, É né? verdade. Nós Aqui no estamos... máximo você tem hater, né? Né? Você tem a coisa digital, é mais digital, né? Mas existe essa resistência mesmo, porque é muito libertador você entender que Jesus veio te ensinar que você é Deus, você é divino. E que isso não é arrogância, isso é tomada de consciência da nossa origem. É só pensar, o universo surgiu no Big Bang, todos nós estávamos lá. Todos nós somos partículas, né? Filhos do todo, né? Todos nós somos partículas do todo, então é simples de entender, na verdade. Nunca existiu um gigante, um Deus, um ser diferente, a não ser pela colocação de alguns
profetas, como você disse, do passado ou do presente, porque até hoje reproduzem a mesma coisa, tentando separar o divino do humano. Por isso que o próprio Pai Nosso, que você começou aqui o podcast hoje falando dele comigo, o próprio Pai Nosso, ele muda muito de significado, porque na visão religiosa, ele é uma forma de você orar a Deus. Na visão espiritualista, metafísica, oculta, o Pai Nosso é uma forma de conexão com o divino. Então, quando eu rezo, por exemplo, posso retomar um pouquinho esse assunto? Claro. Quando eu rezo, por exemplo, né? Pai Nosso, que estais nos céus, eu estou ativando meu chakra coronário. Céu é uma palavra para dimensões. Então, céus, como a Ordem Rosa Cruz usa até hoje o termo céu para falar de dimensão. Então, uma referência a dimensões. Pai Nosso, por que nosso? Porque é o mesmo divino que está em todo mundo. Então, conforme a gente começa palavra por palavra do Pai Nosso, dá para ficar horas aqui. Então, Pai Nosso que estás nos céus, aí você abre o chakra coronário, a energia crística desce. Santificado seja o vosso nome, ativou o frontal. O nome é o significado, ou seja, que você compreenda o divino de maneira clara, pura, santificada. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E aí você tem a ativação do laríngeo, porque você tem a comunicação do divino, a comunicação com o mundo, que vem ao nosso reino humano, o divino, que a conexão ocorra, não é? Venha a nós o vosso reino, assim na terra como nos céus. Pulei? Não, não pulei não. Assim, seja feita a sua vontade, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Vamos começar de novo, que eu parei para falar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aí você tem o cardíaco, a abertura do chakra cardíaco. Então, são sentenças que vão te ativando cada um dos chakras e vão te colocando completamente em conexão com o teu eu superior. Não tem nenhum pedido, nenhuma evocação. O pão nosso de cada dia é o karma, é a experiência kármica. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o pão no sentido de... o pão não é um símbolo nos textos, nas parábolas. O pão não é comida, não é alimento físico. O pão é um símbolo do karma. É o alimento da evolução. O karma é o alimento da evolução. Então, o fato de você ter o pão, o alimento do dia de hoje, é vivenciar o presente e superar o karma de hoje. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É o corte, é a lei do perdão. Eu perdoo todos que fizeram qualquer mal para mim, como eu me perdoo, porque só assim eu consigo galgar graus de evolução. Então, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. A tentação é um símbolo do... Qual é a maior tentação que pode prejudicar a evolução humana? A ilusão, a estagnação. Quando você começa a querer na vida paralisar o tempo. Quando você tem medo por apegos. Qual é a maior ilusão que existe? A ideia de que uma vida feliz é uma vida segura e apegada. Então eu preciso me desapegar de tudo para alcançar a libertação. Aqui é só uma passada geral, só para dar uma visão de uma coisa que a gente, quando estuda em aula, pega 3 horas pelo menos, para poder entender direitinho. Mas o Pai Nosso oculto, místico, ele evoca o divino em você, ele te liberta da necessidade de um contexto religioso ou de uma benevolência de um Deus externo, ou de uma salvação externa. Se você gostou desse corte, lembre-se de deixar seu like, de se inscrever nesse canal e fortalece nosso canal principal, porque todos os cortes vêm dele. Se inscreve no canal oficial Filhos do Todo e o episódio completo está aqui na descrição. Fael Molina falando, um grande abraço.